A graça é o favor imerecido de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança para se multiplicar e governar sobre a terra. Para cumprir este propósito, Deus lhe deu de tudo o que havia criado. Adão e Eva viviam assim no Éden e podiam desfrutar de todas as riquezas naturais da terra, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, enganados pela serpente, escolheram comer do fruto da árvore do bem e do mal, ao invés do fruto da árvore da vida. Eles não confiaram em Deus, que os havia alertado para não comer da árvore do bem e do mal, e morreram espiritualmente por causa da separação de Deus. Deus sabia que o homem pecaria, mas o amor é uma livre escolha. Ao provar do fruto proibido, o homem escolheu ser independente de Deus, definindo o que era bom e o que era mal aos seus próprios olhos. Começou a olhar mais para si mesmo do que para Deus. A terra foi amaldiçoada e o pecado trouxe consequências terríveis para o homem. Aquele que foi criado para governar agora era escravo de suas próprias fraquezas, medo e vergonha que surgiram em sua vida a partir da justiça própria. Deus libera o seu favor ao homem vestindo-o com peles de animais, o que significa que através do derramamento de sangue estaria cobrindo o pecado humano com a justiça divina. Abraão viveu 400 anos antes dos 10 mandamentos. Deus se relacionava com Abraão com base na fé de Abraão e em sua graça. Na aliança abraâmica, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Abraão foi considerado justo pela fé e recebeu de Deus todas as bênçãos: longevidade, saúde, riqueza e a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da sua descendência. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero. José, mesmo sendo vendido como escravo e acusado falsamente de adultério, encontrou o favor imerecido de Deus, se tornou governador do Egito e salvou o povo de Israel da fome. Pela fé, Moisés, mesmo tendo matado um homem, encontrou o favor imerecido de Deus. Libertou o povo de Israel escravizado no Egito e conduziu mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto em direção à terra prometida. No Monte Sinai, Deus propõe ao povo um relacionamento pessoal e especial como reino de sacerdotes e nação santa, mas eles foram soberbos e não quiseram este tipo de relacionamento próximo com Deus. Eles desejaram tratar com Deus a certa distância e por intermédio de mandamentos impessoais. Presumiram que seriam capazes de cumprir tudo o que Deus ordenasse e que poderiam ser abençoados por mérito próprio. Deus estabeleceu a velha aliança da lei com aquele povo por intermédio de Moisés. A lei foi apenas um instrumento para que o povo pudesse perceber a necessidade de um Salvador. A lei revelou ao povo o padrão de santidade de Deus. Deus pediu a Moisés para construir um lugar de adoração, o tabernáculo. Cada elemento do tabernáculo apontava para o Messias, que seria o único capaz de cumprir a lei e de salvar o homem do pecado. O pecado impossibilitava o homem de cumprir totalmente a lei. O povo de Israel não foi fiel à aliança estabelecida por Deus. Deus falou inúmeras vezes com o povo de Israel através de profetas, anunciando a vinda do Messias, o Cristo, que viria para estabelecer uma nova e definitiva aliança. Aqueles que creram encheram seus corações de fé e esperança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, de 33 a 34. Farei uma aliança de paz com eles,
Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, de 26 a 27. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. A aliança da lei não era o melhor de Deus para nós. Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para cumprir a lei por nós na cruz. Jesus é a exata expressão do amor de Deus. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Ele foi crucificado por causa do nosso pecado e toda a condenação pelo pecado recaiu sobre Jesus na cruz. Na cruz, Jesus disse: "Está consumado." A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em relação ao pecado de toda a humanidade. Assim, em Cristo fomos reconciliados com Deus. Na cruz, Deus tornou minha a justiça de Cristo pela fé. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Após a ressurreição de Cristo, um novo tempo se estabeleceu na vida daqueles que creem na obra consumada de Jesus. O tempo da nova aliança da graça no sangue de Cristo. Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Pela fé em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus e podemos receber todas as bênçãos de Abraão como herdeiros do mundo. Em Cristo, recebemos a abundância de graça e o dom da justiça. Nós agora fomos justificados por Deus para reinar em vida. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Deus deseja nos colocar em uma posição de influenciadores e abençoadores onde quer que estejamos. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12:2. Jesus morreu no nosso lugar para que tenhamos vida e vida em abundância. O diabo está sob os nossos pés. Estamos em Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Tudo isso porque, pela fé, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não é mais a minha justiça, mas a justiça de Cristo em mim. A palavra de Deus diz que se você é de Cristo, é também descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então somos prósperos, temos saúde, alegria e paz. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo, somos tomados de toda a plenitude de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Pela graça, somos revestidos da justiça de Deus em Cristo. A nossa oração é a oração de um justo que é poderosa e eficaz. Qual que é o único mandamento do Novo Testamento? Crer. Crer no quê? Em Cristo e na sua obra. Esse é o único mandamento. Quando você cumpre esse único mandamento, que nem é uma obra, o ato de crer não envolve fazer coisa alguma, portanto não tem mérito. Deus diz, então você agora está justificado de todos. Essa é a diferença. No velho, quebrou um, quebrou todos. No novo, obedeceu esse único. Para Deus, obedeceu todos diante de Deus. Você
é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.